O webinar é uma ferramenta para que você consiga ter fama. O webinar é uma ferramenta para que você consiga construir posicionamento e autoridade. É como se fosse um amplificador de partículas. É isso que eu vou ensinar aqui hoje sobre essa estrutura de webinário. E por isso que ele é muito poderoso, porque ele consegue fazer você com 1.000 e poucos seguidores deixar de ser um faixa branca e se tornar um faixa preta. O ponto de convergência é o que vai determinar se o seu webinar ele vai ter um bom resultado ou não vai ter um bom resultado. Então, o ponto de convergência é o que vai fazer aquela pessoa te enxergar como autoridade naquele webinário. O meta sabe mais de você do que você mesmo. Só que você precisa mostrar para ele o perfil de paciente que você quer atingir. Você precisa ser relevante. Mas o que é essencialmente o ponto de convergência? É a união que entra o conceito do ponto de convergência, a união entre o paradigma atual e o paradigma solução que você oferece. Parece um pouco complexo, mas não é. Uma vez que você entende isso aqui é simples. Qual é o paradigma atual? Eu preciso, para mim fazer o transplante capilar, eu preciso raspar a cabeça. Fala pessoal, boa tarde. É uma satisfação poder estar aqui nesse grande evento. Eu admiro muito o trabalho da Fuseus, a gente é cliente na Fuseus e a Fuseus tem feito grandes empresas a conseguirem ter grandes resultados através da internet. O que eu vim falar aqui hoje é sobre a estrutura de webinários automáticos que eu utilizo desde 2018 para gerar múltiplos 7 dígitos. Quem aqui já ouviu falar sobre o webinário? Quem aqui conhece o webinário? Levanta a mão. Boa, quem aqui conhece o webinário automatizado? O webinário que você grava uma vez e depois ele fica reproduzindo semanalmente como se você estivesse ao vivo durante vários meses. Ó, eu acho que diminuiu a quantidade de mãos levantadas, hein? Legal, o que eu vou falar aqui hoje é sobre essa metodologia. Eu peço que o passador, quem consegue trazer aqui para mim, por favor, o passador? Então, eu quero trazer aqui hoje a estrutura dessa forma de construir webinários para que vocês consigam implementar de uma maneira prática e efetiva. Obrigado. Então aqui eu quero compartilhar com vocês, e é até um pouco contraintuitivo. Eu faço webinário desde 2018, mas eu não produzo conteúdo, eu comecei a produzir conteúdo agora. Então todos esses resultados que eu construí através da metodologia de webinário não foi dependendo da produção de conteúdo, nem mesmo fazendo lançamentos tradicionais, e sem ter uma audiência grande. É um pouco contraintuitivo, só que é uma metodologia que eu já utilizo há mais de 7 anos. E eu quero trazer aqui os 3 pilares obrigatórios para qualquer pessoa que queira fazer webinário conseguir ter resultado de uma forma estratégica. Independente da sua especialidade, independente do procedimento que você queira vender, essa estrutura vai funcionar para o seu caso. Então eu quero trazer aqui exatamente quais são esses 3 elementos, depois de 7 anos aplicando o webinário de uma forma estratégica e analisando tudo aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou, para que eu pudesse trazer aqui para vocês aqui apenas um suprassumo daquilo que traz resultado. Eu quero trazer aqui um pouco do conceito do que é o ecossistema de webinário, como que vocês podem implementar dentro do projeto de vocês. Seja para vender infoprodutos, mentorias, e no caso de vocês venderem consultas, seja consultas de tickets mais elevados, ou seja, procedimentos ali de 50, 100 mil reais, como é o caso de alguns clientes que utilizam a metodologia de webinário. E de onde que eu tirei essa metodologia de webinário? Eu comecei no mercado digital em 2015. E lá eu tinha meus 16 anos de idade, 15 anos de idade. E quando eu comecei no mercado digital, eu queria alguma forma de ganhar dinheiro através da internet. E foi ali que eu comecei a fazer as primeiras vendas através da internet. Em 2018 foi quando eu conheci a metodologia de webinário. E eu fui aprender webinário com um cara chamado Mike Filsaime. Ele foi como se fosse o Napoleão Hill dos webinários. Quem aqui conhece o Napoleão Hill? Levanta a mão. Legal. O Napoleão Hill, na sua época, estudou os maiores empresários da sua época. O Rockefeller, o Carnegie, o JP Morgan, o Vanderbilt. Empresários que tiveram grande sucesso em suas áreas. Assim como as pesquisas científicas fazem, né, estudando aquilo que já deu certo, ou isolando elementos para que consiga chegar a uma conclusão de um medicamento ou de algum tipo de tratamento, a melhor forma de você pegar algo validado é quando você estuda aquilo que já funciona. E foi isso que o Napoleão Hill fez. E assim como o Napoleão Hill, o Mike Filsaime estudou os maiores players de webinários dos Estados Unidos, que usavam a plataforma dele, o Webinar Jam. E naquela ocasião ele tinha acabado de vender a plataforma dele por 50 milhões de dólares. Eu fui aprender com ele, lá em 2018. E eu fui entender efetivamente o que fazia players como o Russell Brunson, o Tony Robbins, o Frank Carney, grandes players lá fora, inclusive grandes médicos que utilizavam a metodologia de webinário para conseguir construir grandes resultados de uma forma efetiva. E eu passei 2 dias com ele para poder entender efetivamente como que eu poderia usar essa metodologia de uma forma estratégica, que é a metodologia de webinário. E naquela ocasião eu comecei a implementar o webinário para a minha plataforma, né, que eu, inclusive na época, a Hotmart me convidou para poder
conhecer as sedes deles, isso lá em 2019, e eu tive um relatório bem interessante sobre a quantidade de pessoas que não conseguiam anunciar os seus produtos, seus serviços através da internet, incluindo médicos. E foi que a gente teve a iniciativa de criar uma tecnologia que pudesse facilitar essa criação de anúncios com inteligência artificial. De lá para cá, a gente já vendeu alguns milhões somente com o webinário. E a gente expandiu isso para validar em vários projetos, inclusive para captação de pacientes high tickets através da internet. É isso que eu quero falar aqui hoje com vocês. É isso que eu quero ensinar isso para vocês. Como que vocês podem utilizar essa estrutura de webinário de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, para que vocês consigam, de fato, construir grandes resultados através da metodologia de webinário. E, antes de tudo, como a maioria de vocês aqui não conhece o webinário, não sabe efetivamente o que é o webinário, eu preciso explicar o que é o webinário e o que não é o webinário. Porque muita gente confunde, inclusive quem é do mercado digital. Eu converso com grandes players do mercado digital. A nossa empresa fica lá em Alphaville, São Paulo, e eu tenho acesso à maioria dos grandes players. E muitos deles, vocês não sabem o que é o webinário. Ou confundem o webinário com outras metodologias. Então, o que é o webinário? Por que o webinário ele é tão poderoso? Porque o webinário, você consegue gerar consciência em escala, você consegue gerar referencial na tomada de decisão e qualificador de poder aquisitivo. Quando a gente fala da internet, existe um mundo de possibilidades, existem vários profissionais. E como que eu consigo mostrar que eu sou um profissional experiente, que eu posso cobrar mais caro? Aonde eu posso mostrar que eu sou um profissional faixa preta? Aonde um mundo que você olha para o lado, você tem 1.000 e poucos seguidores. E você vê o outro médico que já tem 50 mil, 100 mil seguidores. E você fala, peraí. E às vezes esse médico tem menos experiência que você, só que tem mais audiência. Só que aqui eu quero trazer um conceito bem interessante, que é a diferença entre audiência e autoridade. A diferença entre fama e autoridade. A diferença entre fama e posicionamento. O webinário não é uma ferramenta para que você consiga ter fama. O webinário é uma ferramenta para que você consiga construir posicionamento e autoridade. É como se fosse um amplificador de partículas. É isso que eu vou ensinar aqui hoje sobre essa estrutura de webinário. E por isso que ele é muito poderoso, porque ele consegue fazer você com 1.000 e poucos seguidores deixar de ser um faixa branca e se tornar um faixa preta para aquela pessoa que não te conhece. Porque o webinário ele consegue fazer isso de uma forma muito efetiva. Então, esses são os pontos essenciais que eu quero trazer aqui. E um dos pontos fundamentais na construção do webinário está ligado ao ambiente de conversão. O que é um ambiente de conversão? O ambiente de conversão está diretamente ligado ao potencial de resultado que você vai ter através de uma metodologia. E quando a gente fala de ambiente de conversão, eu gosto sempre de fundamentar um conceito para que vocês consigam compreender da melhor maneira possível. Isso aqui eu chamo de referencial balizador. Preciso trazer um referencial para que vocês consigam entender o que eu quero explicar aqui com a estrutura de webinário. E dentro desse conceito que eu trago aqui, quando eu falo de ambiente, do ambiente físico para o ambiente digital, quando a gente fala de princípios, eles são imutáveis. Por exemplo, quando eu trago aqui o princípio que rege a Blockbuster, é o mesmo princípio que rege a Netflix. Qual o princípio? O entretenimento. Assim como as leis da física, a biologia não muda os princípios. O que muda é o ambiente onde esses princípios são aplicados. E quando muda o ambiente, muda-se o método da maneira como eu consigo ter o máximo potencial sobre aquele ambiente. Quando surge a Netflix, mudou-se completamente. O que possibilitou a Netflix se tornar uma das maiores empresas do mundo? Porque mudou o ambiente de lojas presencial para o ambiente da internet. Ou seja, as pessoas que consumiam entretenimento através de loja física, que precisava do método que era locação de DVDs, agora consegue ter acesso de uma forma muito mais simples e mais barata através da assinatura online. Então, quando muda o ambiente, muda a possibilidade de eu acessar aquele mesmo princípio que é o entretenimento. Quando a gente fala da área da saúde, as pessoas precisavam, para conhecer o médico, ser indicado por alguém ou ir na clínica. Hoje existe a internet. E como que eu consigo utilizar a internet de uma forma mais efetiva? Porque quando eu falo aqui mudou o método e mudou o modelo de negócio, que deixou de ser lojas presenciais para ser assinatura online. Mas quando eu falo da medicina, peraí, como é que eu vou entregar minha medicina de uma forma diferente? Eu não estou falando sobre isso. Quando a gente olha para as companhias aéreas, quando muda, o princípio é o mesmo, mas quando muda o ambiente, não mudou o ambiente de entrega da companhia aérea, mudou o ambiente onde as pessoas fazem a aquisição dos tickets de passagem aérea. Porque não tem como entregar a aviação pela internet, mas eu consigo transformar um modelo de vendas que era de ligação ou de compra de guichê para um modelo online. Então, se vocês não entenderem isso, infelizmente vocês não vão entender o que eu vou passar aqui adiante, ou vocês não vão conseguir se adaptar à nova era do mundo digital. E aqui eu quero trazer um fundamento que
Existe um ambiente físico e existe um ambiente digital. Só que na internet existem vários ambientes. O Instagram é um ambiente, o YouTube é um ambiente. Se você fizer um vídeo de 1 hora e jogar no Instagram, você acha que vão ter um público interessado? Levanta a mão quem acha que vai ter Instagram. É difícil, né? E no YouTube, um vídeo de 1 hora tem muito mais chance de ter um público qualificado, não é? Por quê? Porque o ambiente do Instagram tem pessoas que estão interessadas em vídeos longos. No ambiente do YouTube, no ambiente do Instagram, tem pessoas interessadas em vídeos curtos. Inclusive, são vídeos que estão matando a capacidade de atenção das pessoas, mudando o comportamento como as pessoas interagem na assimilação de conteúdo. E quando a gente olha, por exemplo, para o site, é um ambiente digital diferente. Ou seja, dentro da internet existem vários ambientes. Já ouviu falar dos óculos de realidade virtual? Vai se possibilitar criar um ambiente diferente, vai proporcionar se ter métodos de venda diferentes. Então, por isso que é importante vocês estarem em ambientes como esse. Por quê? Porque vocês estão olhando para frente. Os médicos que não se adaptarem, que não estão buscando inovação, eles vão ficar para trás. Não tem como não ficar para trás. Porque o ciclo de inovação está cada vez maior. Então, por isso que vocês têm que estar em ambientes que vão te proporcionar visão para explorar melhor esses ambientes. E quando eu falo do webinário, ele é um ambiente específico dentro da internet. E cada um desses ambientes permite você potencializar métodos de vendas que já funcionam e que talvez seja melhor ou seja pior para a sua realidade. Então, quando a gente olha para o ciclo de inovação e olha para o mercado americano, muitas daquelas estratégias que utilizam lá fora e vêm para o Brasil, porque o ambiente digital lá é mais propício, o acesso à tecnologia lá é mais propício. Então, isso permite com que os americanos consigam ter acesso a ferramentas, acesso a ambientes digitais que possibilitam eles saírem na frente. E tudo que vocês estão vendo aqui é o que há de mais inovador no mercado, é o que a Full Sales oferece também no processo comercial. Então, quando a gente olha para os níveis de amplificadores, páginas de vendas, vídeos de vendas, lançamento tradicional, quem aqui já ouviu falar de lançamento? Levanta a mão. Boa, legal. Quem já ouviu falar sobre venda em página de vendas? E VSL, vídeo de vendas? Legal. Então, cada uma dessas metodologias, o que são amplificadores de tomadores de decisão? Evento presencial, que vocês estão aqui hoje. É o melhor ambiente para você vender um produto. Só que na página de venda, você tem uma página falando do seu site, da sua clínica e tudo mais. É interessante, é legal, você tem que ter. Só que quanto que isso tem a capacidade de convencer aquele paciente dos seus diferenciais? Quanto que ele tem a capacidade de convencer os seus pacientes que você é um médico referência no assunto? Acho que é um pouco menos, né? E quando você faz um vídeo de vendas ali para apresentar a sua clínica, vender a sua clínica, é um pouco melhor, talvez. E quando você faz um lançamento, é aquela estrutura que você tem que ficar ao vivo ali, fazendo lives e lives para vender o seu produto, e tem um sistema de webinário. Que é o sistema de webinário? Você consegue fazer uma apresentação, e essa apresentação, se você pega, por exemplo, quando você vai para um congresso e vê um médico dando uma palestra, você entende que aquele médico é autoridade, não é ou não é? A mesma coisa acontece com o paciente. Existe o nosso cérebro primitivo, que existem mecanismos, que um desses mecanismos que chama gatilhos mentais, que o Dr. Robert Cialdini, ele estudou e ele percebeu que as pessoas elas tomam decisão baseado em gatilhos mentais. E toda a nossa decisão lógica, ela é fundamentada em elementos emocionais. Inclusive o Prêmio Nobel de Economia, se não me engano, em 2017, 18, ele foi pautado nisso, que até os melhores traders da Bolsa tomam decisão baseada em emoção, mas utilizam a lógica para justificar o processo de tomada de decisão. E se você não entende isso, você não vai conseguir explorar o máximo potencial. E gatilhos mentais não é sobre você manipular as pessoas, é sobre você conduzir as pessoas para o caminho melhor. É como se fosse uma faca, você pode utilizar para poder cortar uma fruta para poder ferir uma pessoa. O problema não está na faca, o problema está na índole das pessoas. Então a comunicação, ela não é um elemento que tem viés pejorativo. Vai depender muito do que você utiliza com a comunicação. E dentro do webinário, você consegue amplificar os principais elementos de tomada de decisão, você consegue amplificar a sua autoridade dentro do webinário, como eu falei da questão do gatilho mental. Quando você olha, por exemplo, às vezes um médico tem tem centenas de milhares de seguidores, mas ele faz ali conteúdo vago e tal, e às vezes o paciente não vai enxergar ele como autoridade. Se você dá uma aula, dá uma palestra, e naquela aula, naquela palestra, tem vários pacientes ali comentando e falando do mesmo problema que eles possuem em conjunto, aquilo automaticamente gera autoridade. O que é autoridade? Autoridade está muito ligado à sua capacidade de resolver o problema da outra pessoa. É a sua capacidade de resolver algo que a outra pessoa precise. Isso é autoridade, isso é posicionamento. É você conseguir conduzir a pessoa onde ela consiga entender que você tem capacidade de resolver o problema dela. Qual que é melhor?
um vídeo de 30 segundos, 60 segundos ou um vídeo de 1 hora? Um vídeo de 1 hora. Então, isso que o webinário consegue fazer. Ele amplifica a escassez e urgência, porque no webinário você consegue fazer ali um processo das pessoas... por exemplo, a sua hora é limitada ou não é limitada? É limitada. E quando você faz um webinário, tem 100 pessoas, 200 pessoas, elas vão entender, peraí, esse médico ele é bem cotado. Se eu não agendar com ele, eu vou perder o horário, eu vou conseguir só depois daqui alguns meses. Você consegue amplificar ali prova social dentro do webinário, pessoas que estão comentando, e você consegue replicar, que é o maior benefício que eu vejo hoje. Porque eu sempre fui uma pessoa... O meu temperamento é tímido. Eu sou uma pessoa com temperamento tímido, eu tive que avançar acima do meu temperamento. Eu tive que domar o meu temperamento, digamos assim. Mas ele continua aqui, eu sou uma pessoa tímida. E quando eu comecei a fazer o webinário, eu falei, pô, isso aqui é sensacional. Por quê? E isso, inclusive, ajudou a quebrar minha timidez do webinário. Porque eu fazia sem querer, só que eu entendia que eu vou fazer aquele webinário e ele vai ficar automatizado. Aquela aula vai ficar automatizada por muito e muito tempo. Então, esse processo de replicação é o que, para mim, tem maior valor. Porque eu faço um webinário e aquilo fica automatizado e pode ficar 1 mês, 2 meses, no meu caso, fica anos, aquele mesmo webinário automatizado. Eu trago público novo para poder assistir aquela apresentação. E você tem um efeito ali de automatização. Então, dentro de todas as estratégias que existem para vender produtos de alto valor, para se posicionar de alto valor, o webinário é o que é mais poderoso, você consegue, é como se fosse um amplificador do processo de tomada de decisão. Por quê? Porque a pessoa, se ela assiste o teu webinário, ela vai estar muito mais propensa a comprar uma solução de você. Isso a gente validou de produtos de R$297 até produtos de R$200 mil. E como que funciona essencialmente a estrutura do webinário? Ela vê um anúncio seu, depois ela vai para uma página, depois dessa página ela entra no grupo de WhatsApp, e esse grupo aqui tem uma ferramenta que você pode automatizar, tem várias ferramentas que fazem isso hoje, para poder levar essa pessoa para essa aula. A primeira aula você faz ao vivo, só que o foco dessa aula eu vou trazer os elementos essenciais de como que você deve construir essa aula, qual que é o fundamento que está por trás. Porque existe uma grande diferença entre forma e matéria. Aristóteles já dizia, a forma é a forma como você estrutura algo. E às vezes você fala, pô, é igual eu converso com várias pessoas do mercado digital, players grandes inclusive, fala, poxa, eu fiz o webinário e nunca deu certo, mas como que você fez? Qual que é a forma? Qual que é a estrutura? Como que você difere a música clássica do MPB? Como que você difere um rock de um sertanejo? É a forma, não é a palavra que é dito, não é a matéria da música em si. Então aqui eu quero trazer a forma que funciona, o formato que funciona, que vai funcionar em qualquer tipo de produto e solução, qualquer tipo de serviço, qualquer especialidade médica, porque a gente já validou. Então, a sua especialidade ela vai ter que encaixar dentro desse formato de conteúdo que vai trazer um bom resultado. Então, basicamente, quais são os 3 pilares obrigatórios que você precisa para poder construir um webinário que vai trazer grandes resultados? O primeiro ponto que a gente percebeu, ao construir centenas de webinários, e após eu adaptar essa metodologia para o mercado brasileiro, que, como eu havia falado, que foi através do Mike Filsaime, que foi o grande player dos Estados Unidos, o número 1 de webinários, que eu fui aprender com ele. Como eu sou um cara muito analítico, eu comecei a entender o que funcionava e o que não dava certo para o mercado brasileiro. E aí eu entendi que existia uma coisa chamada ponto de convergência, foi um conceito que a gente criou. E o que é essencialmente ponto de convergência? O ponto de convergência é o que vai determinar se o seu webinário ele vai ter um bom resultado ou não vai ter um bom resultado. Então, o ponto de convergência é o que vai fazer aquela pessoa te enxergar como autoridade naquele webinário. Porque, por exemplo, se você pega, você é médico ou oftalmologista, a pessoa está com um problema na visão, e do outro lado, você atrai um público que não tem problema na visão para o teu webinário. Ela, por exemplo, tem enxaqueca. Ela vai se interessar? Não vai. Não vai se interessar pelo teu webinário. Então, o webinário, ele precisa comunicar com o público que está interessado no que você tem para oferecer, no teu procedimento, na tua consulta e no teu protocolo. E que a gente chama, como que a gente atrai esse público? E aqui eu costumo dizer que posicionamento fraco tem a ver com você chamar a atenção a qualquer custo. Posicionamento forte tem a ver com ponto de convergência. Então, se você, eu quero fazer um videozinho para poder viralizar. Legal, que ele pode trazer milhares de seguidores, mas será que vai te trazer o público qualificado para que você possa comprar a tua solução? Então, eu acredito muito mais no conceito de ponto de convergência, porque após fazer centenas de webinários, a gente percebeu, peraí, por que esse webinário vende e esse aqui não vende? E tudo começa desde a ponta da comunicação inicial que eu levo esse público para o webinário, até a apresentação do webinário. Porque se eu trago o público errado para um bom webinário, não vai converter. Se eu trago o público certo para um webinário ruim, também não vai converter. Então eu preciso entender como que eu alinho todos esses mecanismos e tudo começa na construção do ponto de convergência. E aqui, quem já ouviu falar sobre os níveis de consciência? Levanta a mão. Quem aqui já ouviu falar sobre o nível de consciência do consumidor? Legal. Quando você faz o anúncio no Google,
você está trazendo o paciente já totalmente decidido. E aquele paciente que já tem um problema, ele vai e pesquisa no Google. Só que qual que é a questão do Google? O Google é altamente concorrido. Quando aquele paciente pesquisa no Google, ele vai clicar lá em 5 médicos, vai olhar o site daquele médico, a avaliação do Google, meu negócio, vai decidir qual que é aquele médico ele vai contratar. Alguns vão decidir por preço, outro por tempo de disponibilidade do médico mais próximo. Só que, na maioria das vezes, ele não vai olhar ele não vai olhar profundamente dentro do processo de tomada de decisão. E, na maioria das vezes, esse público, ele não é o público mais qualificado que vai te contratar e vai pagar caro. Quando a gente olha, por exemplo, para o melhor público que a gente trabalha dentro do conceito da construção do ponto de convergência, não é também aquele cara que está totalmente inconsciente do problema, para aumentar o nível de consciência, porque o webinário não é sobre aumentar o nível de consciência, é sobre mudar o ângulo de resolução do problema. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Então eu quero trazer já o público que tem consciência do problema, tem consciência da solução e tem consciência do produto, mas por algum motivo ele ainda não está pesquisando no Google. Porque por algum motivo ele não está pesquisando no Google, mas ele está na rede social. Porque eu não tenho que ter uma comunicação. Se eu usar uma comunicação para quem está totalmente decidido, você está precisando fazer uma cirurgia refrativa? Entre em contato comigo. Você está precisando emagrecer? Tal. Por quê? Porque esse público está no Google, ele é muito pequeno, ele é limitado. Então, se você usar esse tipo de comunicação, você não vai conseguir ter um bom resultado. Então, ao mesmo tempo que como que eu acho essa pessoa dentro do Facebook, dentro do Instagram, que ela consegue, ela efetivamente precisa do meu problema, precisa da solução que eu tenho para oferecer. Então, o que eu costumo dizer são os pacientes prontos, que estão ligados dentro do ponto de convergência. Os pacientes prontos, como o próprio nome já diz, estão prontos para consulta. Só que por algum motivo ele não avançou ainda. Conformismo, não preciso resolver isso agora. Procrastinação, deixe para depois. Insegurança, não confio no médico, no procedimento. Ou o preço está caro, ou prioridade baixa, medo de resultado, experiência negativa. Se o seu ticket é alto, você vai focar nisso aqui? Não. Então, por exemplo, eu preciso fazer transplante capilar. Isso é notório, né? Eu acho que todos aqui vocês acho que é comum vocês entenderem que como não? É real, que eu preciso fazer transplante. Por que eu não fiz ainda? Eu tenho vários amigos que já fizeram, eu conheço vários profissionais bons de transplante capilar, mas recentemente eu vi uma pessoa que fez o transplante e um anúncio de um médico que não precisa raspar a cabeça. Peraí, esse agora eu quero fazer. Precisa raspar a cabeça? Peraí. Então, o que me convence não é o antes e depois. Eu sei que é bom, eu sei que funciona, mas é o elemento que me bloqueia de não ter tomado aquela decisão, que é precisar raspar a cabeça. Então, a comunicação que me convence é não precisar raspar a cabeça. Que eu não quero um método invasivo, ou não quero um método que eu tenho que ficar careca para poder fazer o transplante. Não quero tirar a região e não precisar raspar minha cabeça. Então, isso para mim é o que me convence. Esse ponto aqui é o que a gente traz alguns exemplos. Um ortopedista quer captar paciente para cirurgia do úmero. Ponto de convergência, bloqueio de ação, o medo, insegurança, inexperiências ruins. Imagine um ortopedista que quer captar pacientes para cirurgia do úmero. Qual que é o conceito aqui? O conceito é identificar o que faz esse paciente não avançar. Dentro desses conceitos aqui pode ter vários, que a gente chama de ponto de convergência. Qual que é o bloqueio desse paciente? Conformismo, procrastinação, insegurança. No caso daquele é o medo da cirurgia. Então a minha comunicação tem que ser pautada nisso. Porque às vezes ele não fez a cirurgia com o médico ainda, porque o médico não conseguiu passar essa segurança para ele. E não por causa do resultado final da cirurgia. Então o que é efetivamente o ponto de convergência? É quando eu consigo entender quais desses elementos aqui, quais desses bloqueios eu consigo encaixar com a minha solução. Por exemplo, se o médico não oferece a possibilidade de fazer o transplante sem raspar a cabeça, ele vai comunicar isso? Não pode. Então ele tem que comunicar aquilo que ele é capaz de fazer. E aquilo que ele acredita, e aquilo que ele consegue conscientizar e gerar nível de interesse para o paciente. Então é isso que está ligado ao ponto de convergência. Aqui um outro exemplo de um nutrólogo, de um paciente que já tentou várias vezes emagrecer, mas o que é essencialmente o ponto de convergência? É a união que entra o conceito do ponto de convergência, a união entre o paradigma atual e o novo paradigma e a solução que você oferece. Parece um pouco complexo, mas não é. Uma vez que você entende isso aqui é simples. Qual é o paradigma atual? Eu preciso, para mim fazer o transplante capilar, eu preciso raspar a cabeça. Qual que é o novo paradigma? Você não precisa raspar a cabeça para poder fazer o transplante capilar. É possível, tem técnicas avançadas hoje que permitem fazer isso. Eu posso fazer um webinário, por exemplo, descubra a nova técnica, a técnica que você consegue fazer o transplante capilar sem raspar a cabeça. Descubra se é para você. Então, esse é um tipo de comunicação que eu consigo atrair um público qualificado. Ao mesmo tempo, essa comunicação precisa trazer quem tem qualificação financeira. Por exemplo, tem rede clínica que foca em preço. Você consegue 10 vezes sem juros. É legal? É.
Mas se você oferece um transplante que custa 60 mil reais, 80 mil reais, você não vai trazer um público que tem potencial de pagar isso. Porque na internet existe um mar de possibilidades. E o que vai diferenciar? Quem ganha esse jogo é quem tem convergência na comunicação. Quem ganha esse jogo é quem consegue falar a linguagem do paciente final. Então, antes de qualquer metodologia, de qualquer ferramenta de comunicação, você tem que ter convergência na comunicação. Para falar para outra pessoa de modo que ela consiga, você tem que ter a atenção dela. Porque a maioria das pessoas na internet pautam comunicações baseadas em dor, desejo. Ah, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo, a promessa tal, a promessa X de resultado. Só que muitas das vezes você não vai trazer o cliente qualificado. Porque o cliente qualificado, ele já sabe o que precisa, ele já sabe da dor, ele já sabe da transformação, só que tem algo que não fez ele tomar a decisão ainda. E aí que está o ponto de convergência. Basicamente, aqui tem vários exemplos, eu vou seguir aqui para a gente poder fazer isso de uma forma mais pragmática, mas basicamente é sobre isso. Por exemplo, uma das formas o segundo pilar que a gente chama é a captação sniper, que é você saber fazer a campanha, saber fazer o anúncio para atrair esse público certo. Uma vez que eu entendo a comunicação, pensa o seguinte, o ponto de convergência é como se fosse um alicerce. Se eu vou fazer uma clínica, se eu vou fazer um prédio, qual que é o ponto inicial? A fundamentação, é o alicerce. Porque não adianta nada eu querer construir um prédio, se o alicerce for frágil, vai desabar. Então, o ponto de convergência é a base inicial de qualquer construção. Então, dentro desse contexto aqui, o ponto de convergência é o que vai ditar os criativos que vocês vão fazer para o webinário, é o que vai ditar a apresentação do webinário, porque muitas vezes você fala, pô, o tráfego não funciona, contratei uma agência de marketing, não deu certo. Por que não deu certo? Talvez a resposta está aqui. Então, se você não tem convergência na comunicação, você vai atingir todo mundo. Se você atinge todo mundo, você não é ninguém. É simples assim. Se você consegue falar de forma específica, de forma estratégica para o seu cliente, você se torna alguém diferente dentro de um mundo de possibilidades que é a internet. Porque hoje todo mundo quer ser relevante na internet, todo mundo quer atingir todo mundo. Só que o grande fator é você ter convergência na comunicação. E aqui a gente traz alguns exemplos, né? Aqui não se apegue ao criativo em si, mas ao contexto da linguagem da comunicação. De um médico, por exemplo, de cirurgião plástico que vai trabalhar, realiza sua cirurgia plástica com segurança, a gente só consulta hoje mesmo. Beleza, isso não vai trazer o público qualificado, mas se ele tem uma comunicação, a maioria das mulheres não precisa de cirurgia plástica por estética, procura porque sente que perdeu a imagem que tinha de si mesmo. Aqui é uma comunicação que às vezes você vai atrair um público que está inseguro. Ou, por exemplo, se você pega uma pessoa que está com medo de fazer a cirurgia plástica, por quê? Porque ela tem medo de não ficar natural, tem a insegurança de não ficar do jeito que ela quer. Então, se você traz uma comunicação baseado nisso, vai criar interesse na pessoa qualificada. Porque quem quer fazer uma cirurgia, às vezes é qualificado, ela não está essencialmente, aquele público, ele não está pesquisando no Google e ao mesmo tempo ele quer fazer a cirurgia, mas ele tem algo que ele se sente inseguro. Eu não quero, porque de alguma forma eu vou precisar, talvez não vai ficar natural, pode ser um bloqueio, por exemplo, de ação, ou por exemplo, como esse caso aqui, tipo assim, às vezes ela sente que ela vai mudar a autoimagem dela e ela quer se recordar como ela era antes. Então tem mecanismos internos e externos, como é esse caso aqui, por exemplo, não procure cirurgia plástica por estética, frame profundo do motivo da abuso. Então assim, tem vários motivos que vão fazer esse paciente querer fazer e na maioria das vezes você já tem essa informação porque você conversa com os pacientes diariamente, só que você quer usar a comunicação da linguagem do marqueteiro, que às vezes não funciona. Então aqui é um outro exemplo, dor na coluna, né? Tratamento para dor na coluna, ortopedia experiente, isso aqui não funciona. Aqui, ó, muita gente acha que o problema na coluna começa na dor, mas na maioria dos casos a dor é a última fase. Então a pessoa às vezes está com uma dor na coluna, ela não vai na ortopedia, não, isso é normal, isso é natural. Né? Por exemplo, eu tenho enxaqueca, né? Eu tomava 2 comprimidos por dia para dor de cabeça. E para mim era normal aquilo. Eu já fui em vários médicos, não resolvia, tomava 60, 70 comprimidos por mês. Enxaqueca. Então, eu, por muitos e muitos anos, o tipo de paciente certo, o perfil mais específico que você possa imaginar. Só que não é na segmentação de anúncio, não é. A segmentação do método está na comunicação. É como que você comunica para chegar naquele perfil de paciente. Porque o algoritmo vai entender que você é relevante. Relevância para o algoritmo é você está comunicando para uma bolha de público que está interessado naquilo que aquele paciente vai entender. Por exemplo, se você faz um anúncio com um perfil de paciente, por exemplo, no meu caso,
que já fiz vários tratamentos para enxaqueca e nunca consegui resolver, o Meta sabe disso. Ele sabe que vários familiares meus já mandou aí, amigos, stories de negócio de enxaqueca para resolver, de Instagram, e eu cliquei e abri. Ele sabe. O Meta sabe mais de você do que você mesmo. Só que você precisa mostrar para ele o perfil de paciente que você quer atingir. Você precisa ser relevante no Meta. Então, isso é o fator mais importante. Então, dentro desse contexto aqui, quanto mais anúncios vocês tiverem específico, para pontos de convergência específico, melhor. Por exemplo, às vezes o paciente tem medo de insegurança, cria um para medo de segurança do procedimento. O outro é aspiracional, você vai criar um específico para isso, mas sempre pensando no ponto de convergência. Porque isso é o que vai fazer vocês terem resultado e manterem resultado a longo prazo dentro do Meta. Você ser relevante, é você gastar menos e ter mais resultado do que às vezes o médico gasta 10 vezes mais do que você. Ou cria 10 vezes mais variação de anúncios do que você. O terceiro pilar aqui do webinar chama apresentação milionária. O que é apresentação milionária? Porque, já repliquei essa estrutura de webinário em dezenas de projetos e todas elas que seguiu exatamente essa estrutura tiveram um grande resultado. Então, se vocês forem construir um webinário, vocês precisam se atentar a esses elementos essenciais que deve ter na apresentação do webinário, para que o webinário converta aquele paciente e crie confiança em você. Senão, você vai ser só mais um na internet. Você precisa ver o outro paciente te enxergar como autoridade. E o webinário, eu costumo dizer que tem 3 escalas de clareza. Na verdade, tem escala 0 também, que é quando você fala como se fosse uma live. Você vai fazer um webinário como se fosse uma live. Todas as vezes, a pessoa que faz lançamento de semente, que é um tipo de lançamento, eles vão tentar fazer o webinário e acabam não dando errado. Por quê? Porque eles ficam falando o tempo todo, falando, e às vezes o paciente não consegue compreender. Então, o webinário, eu comecei a compreender que tem 3 escalas de clareza. Quando você usa só o script, só o texto, tem uma certa escala. É melhor do que você só falar. Quando você metodifica algo que você vai ensinar, já aumenta a escala de clareza. Quando você usa associativos visuais, você consegue amplificar o processo de geração de interesse e de entendimento do lead, porque as pessoas só vão comprar aquilo que elas entendem na maioria das vezes, principalmente tickets mais caros. Então, a tua apresentação, ela precisa trazer elementos visuais para que o outro público consiga entender. Então, isso é parte fundamental no webinário. Eu não sei fazer isso. Cloud, você tem várias IAs, você consegue criar apresentação, criar, enfim, imagem, texto, formatar o teu conteúdo. Hoje, com a inteligência artificial, fica muito fácil de você fazer isso. Então, o webinário, um bom webinário, e a gente percebeu que os webinários que tinham maior taxa de permanência, porque às vezes você vai fazer um webinário, 200 pessoas se inscreveram, aí ficam 10 no final, ou 5. Por quê? Porque você não conseguiu manter a atenção das pessoas por maior tempo. E quando você usa uma apresentação com PowerPoint, com imagens, você tende a reter a atenção das pessoas. E elas tendem a entender melhor, confiar melhor e comprar melhor a solução de vocês. Então isso é muito importante. Quanto mais você tem associativos visuais na sua apresentação, menos tempo você precisa de apresentação para que a outra pessoa possa compreender o que você tem para oferecer. Então isso é muito importante. Aqui tem um outro ponto que eu quero trazer aqui sobre a anatomia da apresentação de um webinário perfeito. O que é essa anatomia? Quais são os elementos que você tem que ter na apresentação? Um bom webinário, você tem que ter 4 elementos essenciais que a gente chama. O primeiro, que é o magnetizar. As pessoas elas precisam ficar até o final da sua apresentação. É porque aqui está invertido. Tá? O magnetizar o primeiro, depois é o conectar, o conscientizar e a parte da oferta do teu webinário. Mas o que é o magnetizar? Está muito ligado ao teu ponto de convergência. Por que aquela pessoa foi para o teu webinário? Você tem que refrisar aquilo no teu webinário. Você está nesse webinário porque você vai aprender a técnica de transplante capilar que você não precisa raspar a cabeça. Vou te mostrar aqui como que ela é segura, como que ela pode ser aplicável no seu caso. Então, vou te mostrar aqui até o final da apresentação. E muitos pacientes que às vezes não queriam fazer o transplante capilar porque não queriam raspar a cabeça, mas agora é possível com essa nova técnica. Eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Então, você tem que refrisar isso no início do webinário. Você ficar o tempo todo ali, boa noite, sei o que, e tal, mudar de assunto, as pessoas vão sair. Então, essa etapa essencial. E, no final desse webinário, eu vou liberar a possibilidade de vocês terem aqui também uma consulta junto comigo e tal. Então, são elementos que vão fazer a pessoa ficar até o final do webinário. Depois, é o que a gente chama de conectar o público. Quanto mais você trouxer ali um pouco da tua história, da tua experiência ali no webinário, de elencar, porque, por exemplo, quais são os elementos que eu gosto de construir uma história dentro do webinário, né? Eu não tenho, vou contar um pouco da minha história. É chato, as pessoas não querem saber a tua história. Um bom elemento que você consegue usar como gancho é por que eu resolvi realizar esse webinário. Eu resolvi realizar esse webinário porque eu percebi que tem muitos pacientes que não fazem transplante capilar
porque eles estão inseguros relacionados à questão de raspar a cabeça. Eles não querem raspar a cabeça, mas tem uma técnica nova que eu acabei descobrindo e tal. Eu fui aprender essa técnica com um grande especialista. E aí você pode contar um pouco da sua técnica. Depois de vários anos na medicina, já atuei na cirurgia com vários pacientes e tal, comecei no transplante capilar. Conta um pouco da tua história. Só que o gancho foi por que você resolveu realizar esse webinário. E aí você vai constando a tua história ao longo do processo para que aquele paciente enxergue como autoridade. Peraí, esse médico realmente vai conseguir me ajudar, pelo repertório e pela experiência dele. E o terceiro ponto é o conscientizar, que é o conteúdo, que é o conteúdo que vai fazer aquela pessoa se interessar pelo teu produto e pela tua solução. Pelo teu procedimento, pela tua cirurgia. É aquilo que ele vai fazer, poxa, isso aqui vale eu pagar mais caro por esse médico, porque de fato ele tem experiência, ele tem repertório. Então, essa etapa do conteúdo do webinário, você precisa, essencialmente, trabalhar elementos de comunicação que o paciente vai falar, isso faz sentido, é realmente isso que eu preciso, como que eu faço para dar o próximo passo? E como que eu consigo falar para o paciente que isso faz sentido, que é o primeiro elemento que eu preciso extrair do conteúdo? Você tem que falar sobre o problema dele em específico. O que ele não conseguiu resolver ainda, o problema dele? Por que, por exemplo, eu tenho um médico cirurgião do úmero, né? A pessoa precisa fazer a cirurgia do úmero, só que por algum motivo ela não fez ainda. Você vai explicar por que a maioria das pessoas, às vezes, que tem insegurança em fazer a cirurgia do úmero, porque tem essa percepção, tem essa, tem aquela. Ou, por exemplo, vender um protocolo de emagrecimento, explicar por que a pessoa nunca conseguiu emagrecer com as maneiras que já até então já existiam, por causa disso, daquilo, ela fala, pô, faz sentido o que esse médico está falando. Então, o faz sentido é o que te coloca, é um dos elementos que te coloca como autoridade. Porque o faz sentido é ele entende o meu problema, ele sabe o que eu estou passando. Então, ele consegue resolver o meu problema. Você cria um rapport de conexão. Isso faz sentido. E aí depois você vai mostrar sobre o que você... como você pode... como que o teu procedimento, como às vezes até o método que está por trás do teu procedimento, que é importante você apresentar, que às vezes, na maioria das vezes, não é nem o procedimento em si, mas o método que fundamenta ele. Né? Por que essa técnica ela é segura? Porque ela trabalha esse pilar. Porque ela está fundamentada nisso, daquilo. Então ele vai entender, poxa, faz sentido. Por que esse protocolo de emagrecimento ele é mais poderoso? Porque ele está fundamentado nesses pilares. Porque tem que ter uma fundamentação do teu protocolo, do teu procedimento, da tua cirurgia, porque essa fundamentação, o paciente analítico, ele vai pagar mais caro, ele vai entender, peraí, esse médico realmente entende, isso aqui vai resolver o meu problema. E aí automaticamente ele vai querer agendar a consulta contigo. Quando você tem uma boa apresentação, automaticamente as pessoas elas vão querer comprar no final. E aí no webinário é automática essa transição. Assim, todos os webinários que eu faço, as pessoas elas falam, sim, como é que eu faço agora? Peraí, como é que eu compro agora? Como é que eu agendo? Como é que eu... Então é automática essa transição. Então aí que você faz a transição. Você quer saber mais? Você quer ter uma consulta? Você quer ter um acompanhamento? Aí você pede a solicitação dessa pessoa e aí você libera o processo de aplicação para ela agendar, para ela te consultar, porque isso já é automático, né? Quando você faz um bom conteúdo, quando a tua apresentação está estruturada nesses pilares, é um processo automático. As pessoas automaticamente já vão querer agendar contigo e ir para a próxima etapa. Então, quando você traz o princípio do funcionamento, ou seja, por que ela está passando por aquele problema, por que ela não avançou ainda, o medo que ela tem, as seguranças, o princípio da resolução, que é o quê? Como que o teu protocolo funciona, como que a tua cirurgia funciona, e depois automaticamente ela vai sentir confiança. Às vezes o paciente que vai no teu consultório, ele chega lá no teu consultório e às vezes o que ele quer é um direcionamento para mostrar para ele que aquele caminho que ele está seguindo é correto. E às vezes tem médico que não consegue fazer isso. E ele vai para outro médico fecha o protocolo com ele, ou fecha o procedimento com ele, ou fecha a cirurgia com ele. Porque essa segurança é muito importante no processo de tomada de decisão. As pessoas compram daquelas que elas confiam. Então, se você tem um conteúdo que consegue transmitir essa confiança para as pessoas, e para isso você tem que ter específico. Eu sou um médico que tem vários procedimentos da minha clínica, vou fazer um webinário com todos eles. Já deu errado, nem faça. Procure quais deles têm maior potencial de trazer o público qualificado e construa a apresentação pensando nesse público para fazer esse webinário. Eu não quero fazer tráfego pago. Pega a tua base que você já tem de pacientes que já passaram pela tua clínica. Ou seja, para fazer um protocolo novo, para poder fazer um protocolo que você já tem ou para vender outro tipo de procedimento. Pega a tua base e dispara para o webinário. Você não precisa nem investir em tráfego pago. Eu faço múltiplos 6 dígitos toda semana só com minha base antiga, sem investir em tráfego pago, fora o tráfego pago que a gente já tem. Então, é uma quebra de paradigma, porque vocês têm um ativo muito poderoso que é a base de pacientes que vocês já possuem, ou aquela base que não avançou ainda por algum motivo. Então, o que vocês vão fazer essencialmente? É como se vocês estivessem multiplicando o tempo de vocês. Em vez de falar de 1 para 1 para esclarecer o paciente, você tem que esclarecer de 1 para 100, de 1 para 1000. Você multiplica o seu tempo. Quando eu entendi isso, eu falei, não faz sentido eu não ter webinário.
não faz sentido eu ter um webinário que está automatizando o meu tempo. Não faz sentido eu não ter um webinário. Então, esse é o grande ponto do webinário. E como vocês viram aqui, o webinário não é fazer uma live no YouTube, não é fazer uma live no Instagram. E, vou fazer uma live, vou abrir uma live, os pacientes vão se interessar. Não vão se interessar pelo teu procedimento. Se você não tem uma estrutura por trás, como eu mostrei aqui agora, vocês não seguiram um processo, desde a fundamentação da chamada, do webinário, de todo o processo, dificilmente vocês vão ter resultado. Automatizar um vídeo gravado também não. A automatização da apresentação é uma parte do elemento ali do webinário. Mas, essencialmente, o webinário, ele traz aqui, como revisando aquilo que eu apresentei para vocês, o webinário, ele trabalha alguns pilares essenciais, que é a chamada dessa pessoa para assistir o teu webinário, seja através do criativo, ou seja, da base de pacientes que você já possui, o engajamento desse paciente para ir para esse webinário, porque aqui que vocês estão vendo o webinário, aqui é um webinário inclusive de um médico. Aqui é os comentários desse webinário. Até os comentários, se você quiser deixar automatizado para que os primeiros que participaram do webinário, os próximos consigam ver também as mesmas dúvidas, dá para deixar automatizado. Então por quê? Porque o webinário ele automatiza todo o processo. Imagine você abrir um vídeo no YouTube e ali o teu vídeo vai estar acontecendo por exemplo, eu tenho um webinário que acontece todo domingo às 20 horas da noite. Você acha que alguma pessoa vai assistir o webinário às 20 horas da noite? É o melhor horário para trazer o meu público qualificado. É às 20 horas da noite. E lá naquele webinário eu gravei um ano atrás, só que as pessoas entram, elas às vezes imaginam que eu estou ao vivo. Por que isso é importante? Porque tudo que é gravado as pessoas deixam para depois. E depois é o que? É nunca. Depois é nunca. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Se você mandar um vídeo para o teu paciente de mais de 5 minutos, ele vai assistir depois. E depois é nunca. Depois é nunca. E por que a gente usa o webinário? Porque eu não quero estar toda semana ao vivo, eu não gosto de estar ao vivo, eu não gosto de ficar fazendo live. E eu também não consigo ter a mesma desenvoltura que eu tenho em um webinário bom que eu faço. Porque eu já testei, às vezes, a mesma apresentação, um webinário eu tenho uma conversão X, o outro eu tenho uma conversão Y. Por quê? Porque a retórica, a condução no webinário é muito importante. E às vezes você não precisa fazer o primeiro e dê um grande sucesso. Você pode fazer um webinário e testar, fazer outro, e o que tiver melhor resultado você automatiza. Só que um bom webinário vai te trazer paciente qualificado por muito tempo, uma vez que você valida ele de forma automatizada e de uma maneira que você vai ter um webinário, um paciente muito mais qualificado e por mais que às vezes ele não agende naquele momento, ele vai entender, peraí, esse médico aqui é bom. Vai nele, ele vai te indicar mais para outras pessoas, porque ele assistiu o teu webinário, ele sabe, ele confia mais em você, ele conhece você melhor. E aí você consegue também automatizar todo o processo. É basicamente isso que eu queria apresentar aqui hoje para vocês sobre o webinário. E eu tenho certeza que se vocês implementarem todo esse processo que eu falei sobre o webinário, dificilmente vocês não terão resultado. Não digo que no primeiro webinário, mas se você fizer o segundo, se você fizer o terceiro, se você fizer o quarto, e acertar o ponto ali essencial com esses elementos que eu falei, eu nunca peguei um projeto que eu fiz o webinário até dar certo que não deu certo. Então, eu imagino que se vocês fizerem o webinário de forma estratégica, vocês vão conseguir potencializar o tempo de vocês e elevar a clínica de vocês para um próximo nível. Uou!